verdade, a cura da ferida, da fragilidade, ditada pela irmã Sidufo e psicografado por Vanderlei de Oliveira. Então, lá em João, falando em João, João 11, 9 a 10. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Então, vamos ver agora a dissertação aqui da irmã Sidufo sobre esse versículo. A maioria de nós, médiuns, já renascemos tristes. A tristeza quase sempre é um efeito de perdas, da terrível sensação de que algo muito essencial na nossa vida foi destruído. Reencarnamos com a sensação de que nos perdemos de nós próprios, de que nos desconectamos da imagem milenar divina que traz em si o germe de um ser onipotente e capaz. Esse processo é um efeito interno da lei de causas e efeitos, devido a posicionamentos pautados no narcisismo e no esbanjamento de bens divinos ao longo de sucessivas vidas no corpo físico. Renascer médium é trazer consigo a missão de se desapegar de todas as ilusões que criamos sobre nós próprios e ter que realizar a educativa jornada ao encontro da verdade sobre nós. E isso tudo, muitas vezes, entristece a alma. A tristeza, porém, é uma dor que nos conduz à internalização, à meditação, uma dor que nos empurra para dentro. Seu valoroso objetivo ou função corretiva é conduzir o indivíduo a olhar para si e a perguntar: o que está faltando? Não se trata somente da falta material, do necessário para viver. É mais que isso. É importante avaliar o que falta na alma, o que falta no coração, o que falta para ter equilíbrio e viver de forma mais saudável. O que nos impede de ser alguém em paz. Ó tristeza, para que você me traz até a mim mesmo? O profundo objetivo da tristeza é renovar o olhar sobre a vida, o tempo, as pessoas e nós próprios, adquirir bom senso e compreensão mais amplos sobre a realidade. Portanto, a permanência ou não da tristeza em nossa vida resulta de aceitarmos ou não a realidade. Quando resistimos e queremos mudar o que não está ao nosso alcance, o que não está do nosso gosto e o que não é de nosso dever, a tristeza permanece na sua ação corretiva. Na ausência da aceitação surge a rebeldia, a insatisfação, a desorientação, o desconforto em ter que lidar com o que não entende, com o que não atende à nossa forma limitada e ilusória de ver a vida e a nós mesmos, embasada em desejos e interesses pessoais. Aceitar o que está fora do nosso alcance é parar de conflitar com aquilo que não podemos mudar. Imagine isso em acontecimentos, relacionamentos, vivências interiores em qualquer contexto da vida. A tristeza surge com o silêncio, com o silencioso recado: seu limite é esse aqui, não vá além e respeite a realidade daquilo que cerca seus amores, sua vida pessoal e os fatos da vida. Não existe tristeza somente por conta de perdas, mas toda perda causa muita tristeza. Há perdas onde existem ilusões sobre o que achamos que nos pertence ou sobre o que achamos ser nosso papel na existência.
A aceitação é o rompimento com a ilusão. É a consciência de que nos relacionamentos há um limite para interferir na vida alheia e de que na vida material toda conquista é transitória, restando a única certeza de que sua missão transformadora é com você mesmo. Aceitação traz paz interior e serenidade emocional. É o ponto de equilíbrio e de proteção para qualquer médium que deseje exercer com proveito sua tarefa mediúnica. A mediunidade acalma, inspira, conecta com a essência da vida, produzindo alegria, bem-estar e sustentação no clima da fé. A mediunidade ilumina os caminhos. Cabe ao médium aceitar os avisos e os chamados para não tropeçar. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E assim terminamos. Então vamos pedir o Erlei para fazer a prece inicial, pode ser, Erlei? Sim, sim. É uma alegria nós podermos estar reunidos com a máxima dessa que nos traz o remédio que nós estamos precisando. Nós estamos muito precisados de conhecimento e com clareza A, e a exatidão dessas palavras vem nos trazer assim uma motivação maior. Aliás, nós vemos na Casa Espírita para o aprendizado. E ao abrirmos nosso coração, a nossa mente funciona e que essas palavras nos sirvam assim de alento para saber que nós estamos trabalhando, estamos caminhando, estamos indo na direção da luz. E a luz foi falado aí bem claro, ela é como o dia. Nós temos que ver e procurar entender o que estamos vendo, para não se complicar, para não se confundir. E as trevas, elas é oriundo da má intenção, é oriundo propriamente das trevas. E nós agora, em oração, já tendo esse conhecimento, já tendo essas palavras, claro que dali não se pode pegar tudo, mas aquele recado maior fica no nosso coração e na nossa mente. E assim, oremos no sentido de nos entrar em comunhão com a parte exterior, com essa parte divina, essa parte cristã, porque a parte cristã não é o mesmo que a parte evangélica. A parte evangélica era para nos conduzir o nosso modo, o nosso gesto, os nossos trabalhos para podermos nos lapidar, para podermos nos melhorar. A consequência da vida material é o esforço, mas esse trabalho ele se torna tão fácil quando nós entendemos que somos força e matéria, ou seja, a parte espiritual e a parte física, unidos numa compreensão de uma maneira tal que depois dos entendimentos, principalmente essa média que nós fazemos aqui na Casa Espírita, média sim, porque é um estudo, é como se fosse uma representação apresentando para nós o caminho, e esse caminho é conduzido pelo Mestre. O Mestre nos conduz através da advertência dita pelas pautas, pelos médiuns, e nós, através das lições, vemos um bom senso. E o bom senso vai nos proporcionando a clareza da mente, a fé em nós mesmos, sabedores de que o Mestre falou: vós sois Deus. O que eu faço, vos pode fazer igual ou melhor. Então está aí uma prova de que nós
olhamos os ribeirões, os rios, os grandes rios, só correm para um lugar, só correm para o mar. E nós, através do nosso entendimento, vamos sempre na direção da evolução, até que, superiormente, não vamos demorar muito, colocaremos em nós mesmos a vivência em Cristo, como os irmãos superiores já têm essa marca em Cristo. Então, agradecemos por tudo que nós estamos aqui para aprender, os convidados que possam nos dar também esse apoio, os espíritos desencarnados, já numa condição elevada, fazendo essa cooperação, fazendo essa união, essa conexão. E assim nós contamos com o todo, esse grupo encarnado e desencarnado, e assim nessa união, nesse amor, nós elevamos ainda mais as nossas pretensões espirituais, a iluminar os nossos espíritos e iluminar todos que nessa casa vêm, nossos familiares e amigos, e principalmente os nossos estudos. E assim, aproveitando o momento, elevamos nosso pensamento para a limpeza psíquica da casa, de cada um de nós, podendo fazer uso dessa energia da cabeça aos pés. E assim, mentalizando forte, nós fazemos também a limpeza fluídica da água. E os nossos irmãos convidados participam também desse banquete. Todos nós fazemos um grupo só, é um só coração, um só pensamento dirigido ao máximo, à eternidade. E assim sendo, nós estamos de acordo com a oportunidade que temos e a oportunidade que damos, principalmente no segundo tempo, que é justamente a manifestação das forças invisíveis, do qual nós já conhecemos. Nós agradecemos pelo nosso próprio esforço de aqui estar presente, agradecemos a Deus e nós, assim, somos uns participantes que viemos aqui para melhorar, para caminhar cada vez mais. Não somos ainda prontos, mas cada passo que nós damos é em direção à eternidade. Que a paz divina permaneça nessa casa. Passo a palavra então para o irmão. Então vamos, obrigado Erlei, vamos começar aqui com o livro dos médios. Deixa eu ver qual é o item aqui, item 8. Então estamos na primeira parte, o quarto capítulo, que é relativo aos sistemas. Estamos na pergunta 49, que é relativo ao sistema de, deixa eu ver aqui que eu nem lembro mais, de sistemas poliespírita, eu acho, deixa eu ver, 49. Sistemas, não, 46, 49. Sistema multiespírita e poliespírita. Então, o item 8º. Todos os espíritos em circunstâncias dadas podem se manifestar aos homens. O número dos que podem se multiplica. Não, o número dos que podem se comunicar é indefinido. Então, vamos ver o que o Miramês vai acrescentar aqui. Até o título aí já é um chamado de atenção. Então, o título aqui no livro Filosofia da Mediunidade, capítulo 41, alusivo a essa questão 8ª do item 49, comunicação, que também tem a ver com a leitura do livro dos médiuns, dos espíritos de amanhã. Muito ali. Isso é mal de mulher, não sei se é generalizado, que eu saí de casa, minha mulher falou a mesma coisa. Não, eu estou com tanto sono.
Falei, tu acabou de acordar, mano? Pode ir? Comunicação. A comunicação dos espíritos com os homens vem desde a origem da raça humana na face da Terra, e isso se prolonga em todos os planetas habitados, por ser lei de grande misericórdia. Quanto mais evoluído o globo, mais conscientes são os que se comunicam e os que se recebem comunicações. Admirar, porque esse ou aquele sensitivo percebe a presença dos espíritos e falar com eles é falta de raciocínio. Estudando a história universal, apesar das escassas informações, ainda assim se podem observar traços de notícia das comunicações dos espíritos com os que se encontram na carne. As vias de comunicação estão abertas por lei natural e os meios de se aprimorarem os instrumentos de recepção das mensagens do mundo espiritual se encontram na codificação do Espiritismo, a qual servirão de instrumentos muitos médios que se fizeram refletores da personalidade valiosa de Allan Kardec. Queiram ou não as criaturas humanas, o intercâmbio se processa por muitos meios. Os fios das comunicações são vários, na urdidura da própria faculdade, até mesmo pelos sonhos, como visões, intuições, chegando às comunicações diretas por mediunidades afloradas, para provar que ninguém morre. A vida continua depois da chamada morte do corpo, e para maior felicidade, o espírito volta tomando novos corpos, tantos quanto necessário em busca de sua maturidade. Os espíritos que se comunicam na Terra são de diversos graus de evolução, desde o mais primitivo até aquele que já encontrou a glória, conquistando a consciência imperturbável. O número dos espíritos que se comunicam é sem conta na escala numérica. Como negar esse fenômeno? A incapacidade de aceitar tal fato vem da ignorância, e a ignorância existe por falta de maturidade espiritual. Estamos falando muito sobre médiuns e mediunidades, por encontrar no mediunismo as portas por onde deves passar para conhecer a verdade mais acentuada, compreendendo que ainda existem muitos segredos da natureza para serem desvendados. O porvir deverá fazer conhecido muitos lados das leis universais que agem nas criaturas, do modo que essas criaturas se encontram na escala de ascensão. Na escala de ascensão. Ascensão de subida. Todos os recursos para a felicidade se encontram dentro de cada um, à disposição da vontade. E encontramos em Jesus Cristo os meios mais eficazes de despertar esses valores para a nossa paz interior. Se já leste o Evangelho, torna a ler, buscando nele o esclarecimento, sempre que precisares, porque a persistência far-te-á ver nele e fluir dele para teu coração, ideia que por vezes não tinhas. Batei e abrir-se-vos-á. Se estamos dentro da eternidade, por que temer o tempo? O tempo, para os seres humanos, é uma ilusão necessária, e no amanhã poderemos nos libertar do seu jugo pesado e viver no eterno, buscando, não fora de nós, as belezas imortais da vida, mas dentro de nós mesmos, tudo o que existe de grandioso. Porém, faz-se necessária a sublimação dos dons que começa a flutuar
em nossa mente, tomando firmeza em nosso coração. Se já estás consciente de teus deveres, prossegue, aproveitando todos os momentos, pois, por vezes, um só ato de amor equivale a milhares de anos perdidos na ilusão. Por isso é que nos falam os grandes da eternidade que, fora da caridade, não há salvação. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, porém, comunica-se com... Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem comunicar-se com os homens. Depende da permissão de Deus. E se o intercâmbio é lei natural, que os homens não podem interceptar, assim como não se pode parar o rio no seu correr. Assim são as leis, ordenando todos os movimentos. Nada para, nascendo de Deus para nós e de nós voltando ao Criador. Quem matou a morte foi a mediunidade, revelando aos homens que ninguém morre. Foram eles mesmos, sem o corpo, voltando, como fez Jesus no terceiro dia. Que queres mais? Deves alegrar-te, alegrando a todos, como faziam os discípulos de Jesus depois de sua ressurreição. Entrega-te ao trabalho de renovação, por saber que não existe a morte, que quanto mais se morre, mais se vive, reconhecendo que a glória de Deus se encontra dentro do coração, afirmando as comunicações com os homens. Podes notar o que ocorreu com o próprio Jesus. E lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 11, então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Continua Miramês. Essa ação mediúnica equivaleu à felicidade de muitos e à conscientização de que verdadeiramente Jesus era o Messias prometido para a salvação da humanidade. E quantas dessas comunicações vieram como misericórdia de Deus? Por que não poderiam continuar? A comunicação dos espíritos com os homens é lei universal, garantindo a certeza da vida imortal. Que assim seja. Mais uma poesia do Miramês, né? Pergunta-se uma coisa. Quanto mais se vive, mais se aprende. Com certeza, né? Agora tem um detalhe. Quanto ao fator morte. Observamos que de pessoa para pessoa, até que não varia muito, mas quase que todos têm essa mesma ideia. Há um baque, para quem observa, aquele que morre cedo. Eu estive conversando com determinadas pessoas, assim dos seus 80, 85, até mais. Muitos têm vontade, não sei, não vejo chegar a minha hora de partir, não vejo chegar a minha hora, mas pessoas que já têm assim, um certo conhecimento espiritual. Já aqueles que estão carregando uma cruz, cheios de problema reumático, essas coisas assim, está torcendo pelo milagre para poder superar o problema e viver mais. Quanto mais viver, melhor. Então, falta o quê? Falta saber a certeza de que essa caminhada ela vai chegar a algum ponto, a algum lugar. E nós não podemos, né, pela lei natural das coisas, forçar. Também não podemos, vamos dizer assim, não esperar que isso vá acontecer. Poderá acontecer a qualquer momento, então as pessoas têm que estar preparadas, porque ninguém sabe assim, o dia certo que vai. Muitos, pode dizer que não, mas muitos que dizem assim, tem a hora de partir, muitos morrem fora de hora porque destrói o corpo, destrói as energias e aqui mesmo ainda em vida arruma um problema muito sério.
primeira vez colocou ali, isso tudo é questão de ignorância espiritual. E nada termina antes da hora, isso é questão de necessidade. Se você antecipa as situações, é porque aquilo é a sua consciência, aquilo ali é você. Você não antecipou, você já fica queimando largadas, antecipando chegadas, por causa dessa ignorância espiritual. Então, gente, tudo é experiência. Pode falar. Eu vi uma moça vindo, era uma senhora, acho que ela estava pegando o livro aqui, voltou para lá para sentar. Já não é a primeira vez que eu vejo ela pegando o livro. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, o nosso modelo e guia, o nosso Mestre e Senhor, e vamos tentar comungar com Ele. Depende muito de nós esse intercâmbio. Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos nessa proposta de ampliar horizontes, de sair dessa ignorância espiritual. E por isso pedimos aqui, sabendo que não somos merecedores nem de amarrar o cadastro da vossa sandália, mas aqui pedimos de forma desesperada, Mestre, nos ajude a não deixar de te amar, trabalhando esse amor ao Senhor na imagem dos nossos irmãos de caminhada evolutiva. Que possamos saber trabalhar e transformar esse ego numa personalidade mais altruísta, mais fraterna, mais amável. E em cima dessa intenção de estarmos aqui para essa transformação, agradecemos por tudo que já recebemos e pelo que tem a vir, rogando muitas graças ao Criador. Em nome do Mestre Jesus, está aberta essa fraternidade entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Carlos. O Espírito diz assim, muito trabalho, pensamentos em prece, coração palpitando amor. O trabalho é duro, o trabalho é árduo, mas não vai faltar o suporte em nenhum momento. Cuidado com a conduta do dia a dia. Cuida bem de você, cuida bem da tua família, cuida bem dos teus amigos, mas cuida mais ainda dos mais fracos, dos mais sofridos, dos mais rebeldes. Esse é o trabalho, meus irmãos. Muita paz para todos.
Que assim seja. Nossos irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro, então vamos voltar para o lado mais consciente e voltar a elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. Mestre Jesus, mais uma vez, aqui estamos no término desse encontro, e que a paz possa ser uma realidade na consciência de todos, que todos que aqui se encontram possam ter encontrado aquilo que necessitava, possa ter completado aquela dúvida, aquele espaço que estava vazio e que hoje possa ter se alimentado do pão da vida e que essa paz possa ser duradoura, que possamos compreender que a vida é feita de experiências. E aí conotamos da forma que achamos melhor. Na hora que a gente consolidar a certeza que a vida é como o sol que nasce e se põe por determinado espaço de tempo para voltar a renascer. Que beleza! Nada morre, tudo vive e viverá sempre. E assim, Mestre, agradecemos por mais essa noite de encontro entre irmãos, rogando muitas graças a Deus. Muita paz, que assim seja. Todo mundo bem? Tudo jóia? Tudo jóia? Bem. E seu Pedro, tudo jóia? Tudo jóia, tudo bem. Graças a Deus. E aí, temos comunicação, tá? Que a paz de Deus possa estar com todos vocês, meus irmãos. E é mais um dia de estudo. Eu tive a permissão de aqui estar. Seja o que for para fazer, eu sempre tenho a preferência de vir aqui estudar, pois aqui eu cresci muito e creio que a minha caminhada ainda será longa. Eu sempre tive esta vontade
de participar destas reuniões, mas quando ainda encarnada, eu tinha um corpo defeituoso e não tive esta oportunidade, pois eu nasci em uma família que me rejeitou pela minha deficiência e me colocou em um orfanato. De lá eu não tinha como seguir esta religião, pois era um convento de freiras carmelitas. Eu só conhecia a religião católica, mas como só o meu corpo era deficiente e a intelectualidade não era afetada, eu não sei o que era mais. Eu sempre conversava com meus irmãozinhos desencarnados e eles me ajudavam a viajar e eu podia saber das coisas espirituais, mas devido ao corpo com muitas enfermidades, desencarnei muito jovem e quando cheguei na pátria espiritual, tive a felicidade de saber que eu iria ter a permissão de vir aqui na Terra para estudar esta doutrina dos espíritos. Eu já frequentei outras casas, mas eu me afinei muito com esta casa e pedir para que continuar. Eu só tenho a agradecer a todos, pois aqui é tão bom que eu só fico esperando os dias de poder estar aqui, me informando e crescendo cada vez mais. Que a paz do Mestre Jesus fique com todos vocês. Tem mais aqui. Eu precisava vir aqui para poder dizer como eu estou hoje. Muita das vezes eu não tinha força, pois o meu corpo não podia ficar nem de pé. Mas graças a umas irmãs que se ofereceram para me ajudar, eu consegui chegar. Olha, irmãos, este hospital aqui me está ajudando a curar as minhas feridas do corpo e principalmente da alma, pois as facadas que eu levei foram muitas e eu nem sei porquê, pois eu não fazia nada de mal a ninguém. Mas graças a esta casa, hoje eu já me encontro bem melhor. Se vocês pudessem ver como eu cheguei e como estou hoje, vocês iam dizer que foi um milagre. Mas eu só tenho a agradecer a Deus e a todos que aqui me cuidaram. Que a paz de Jesus fique sempre com todos. Tem outra aqui. A fé é que move as pessoas e sem ela nada pode acontecer. Eu peço, irmãos, que Jesus abençoe vocês, a todos vocês, para continuar essa jornada, pois a dificuldade de aprender é muito grande. E mesmo que vocês encontrem dificuldade de vir, não desistam, pois aqui é um hospital de almas necessitadas e famintas
de aprender. Que Deus dê força a todos para que esse trabalho continue. Que assim seja. Tem providência? Senhor Jesus, divino modelo, guia de nossas vidas. Abençoa esse grupo de pessoas aqui reunidas. Abençoa essa casa e que possas transformá-la em ambiente e que possas transformar esse ambiente numa usina de amor. Que daqui partam energias salutares, restauradoras, reconfortantes, em forma de saúde para os enfermos, paz para os que estão em conflitos, alimento para os que têm fome de pão e de justiça. Bênçãos em forma de sabedoria, bom ânimo e firme desejo de trabalhar na seara do bem. Assim seja.